Fala rapaziada, beleza? JC na área. Seguinte, hein? Tá dando merda pros jogos como serviço da Sony, tá? Novamente, né? A gente viu que ontem mais 2 jogos da Sony foram cancelados, né? E infelizmente são mais 2 jogos que vão pra vala. Um era um jogo ambientado no mundo do Days Gone, né? Feito pelo mesmo estúdio do Days Gone, que inclusive estão dizendo que pode acarretar no fim do estúdio. E o outro era a Bluepoint estava fazendo, pelo incrível que pareça, um jogo como serviço do God of War. É uma doideira, né, velho? Que porra é essa? Imagina, como é que seria essa merda desse jogo como serviço, cara? Do God of War, cara. Ia ser todo mundo o Kratos? Sei, cara, fico pensando, só uma porrada de Kratos, né? É complicado, hein? Sei não, mas beleza. Eu imagino que eles tinham em mente, né? Alguma ideia aí mirabolante para fazer esse negócio funcionar, mas pra mim é algo que não faz o menor sentido um jogo de serviço do God of War, né? Mas beleza. Então a gente vê que a Sony ela tem investido muito nesse negócio. Muita gente acha que a Sony faz isso porque por sem necessidade, que a Sony está investindo em jogo como serviço porque ela é gananciosa, blá 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 blá. Mas o fato é que existe uma necessidade, tá? Latente nisso. A Sony tem uma necessidade de fazer jogos como serviço, ela enxerga isso como necessidade. Por como que eu sei que a Sony enxerga isso como necessidade? Porque a diretoria da empresa entendeu que é tanto uma necessidade que ela se dispôs a investir 3 bilhões na Band. Um dos maiores, se não o maior investimento da história da Sony. Então assim, é complicado você achar que a empresa fez o maior investimento da história dela, tá ligado? Numa empresa, sem ela entender que era uma necessidade. Só por puro capricho, que estava afim. Pô, pelo amor de Deus. Se ela fez todo esse investimento na Band, para poder pegar com a Band a expertise que a Band tem, o conhecimento que a Band tem em desenvolver jogos como serviço, um jogo, naturalmente ela acreditou que era algo necessário. Ela precisava daquilo ali. Eu sei que muita gente culpa o Jim Ryan, né? O Jim Ryan, e eu acho que o Jim Ryan ele tem sim uma culpa na gestão da coisa, né? Mas é óbvio, tá? É óbvio que essa visão não é uma visão do Jim Ryan apenas. Como eu disse, esses 3 bilhões de dólares que a Sony gastou com a Band, não foi o Jim Ryan que simplesmente foi lá, pegou o dinheiro no caixa e comprou, certo? A diretoria como um todo da empresa precisou enxergar necessidade nisso. E ela enxergou necessidade ao ponto de ser liberado 3 bilhões de dólares para ser investido, certo? Então essa é a questão. Então achar que esse investimento da Sony joga como serviço é porque ela não precisa, certo? Não é impossível a empresa fazer o investimento que a Sony está fazendo sem necessidade. Ela fez porque ela enxergava uma necessidade. E tanto enxergava uma necessidade, e essa necessidade era tão urgente, eles enxergavam que era uma necessidade tão urgente, que eles se proporam a fazer 12 jogos no espaço de 3 anos. Ou seja, a Sony... E aí a galera fica assim, não, pô, a Sony não precisa. Por quê? Porque o cara ele acredita que a Sony ela tem a fórmula secreta dos jogos single play que faz bilhões e que pô, é super lucrativo e dá um retorno da porra e tal, não sei o que. Cara, pensa bem. A Sony gastou 3 bilhões para comprar a Band. Ela, para se arriscar em um modelo de negócio que ela é crua, que ela não tem conhecimento zero, que os estúdios dela se provam dias após dia que são completamente incapazes de produzir um jogo como serviço, dia após dia, tá aí, os jogos cancelados não mente, porra. Dia após dia ela se prova que esses estúdios não são capazes de fazer jogos como serviço, que muitos dizem que são os jogos mais fáceis de fazer, são jogos simples de fazer, qualquer um faz, né? E o cara não consegue entregar para ver se o bagulho vai funcionar, para ver se o bagulho vai dar retorno, certo? Então, ela fez todo esse esforço, todo esse investimento, ela se arriscou tanto, por quê, gente? Porque ela não precisa. Ela tá só de sacanagem, porra, tá ligado? Assim, o cara não gostar da ideia, não gosto da ideia da Sony ficar investindo num jogo como serviço, ok, concordo 100%, eu prefiro 1000 vezes jogos de campanha, 1000 vezes, eu jogo muito mais jogo de campanha. Mas é muito mais. Jogo de serviço eu pego ali, jogo um pouquinho, brinco um pouquinho, depois de no máximo umas 10, 11 horas eu tô metendo o pé. Eu não consigo ficar muito tempo em um jogo como serviço, certo? Só que é diferente o do meu gosto, daquilo que eu acho melhor pra mim, de eu entender que a empresa não precisa. É diferente eu opinar que a empresa não precisa, eu chegar à conclusão de que a empresa não precisa. Eu posso discordar, eu posso achar uma merda, eu posso xingar a empresa, ok. Mas achar que a empresa não precisa é foda, pô. É complicado, né?
Como que a empresa não precisa, cara? Olha o investimento, olha o risco que a empresa está correndo. Investindo milhões na compra da Band, investindo milhões em desenvolvimento de jogos, se não bilhões, né? Provavelmente bilhões em desenvolvimento de jogos, que ela não tem expertise, que ela não tem conhecimento, porque ela não precisa. Porra, pelo amor de Deus, é óbvio que a Sony precisa. E já falou isso aqui outras vezes, o mercado de games está apertado, as coisas estão difíceis, as empresas estão buscando formas de se expandir e gerar mais receita, certo? E para a Sony, ela enxergou que o jogo como serviço era um caminho. Tá? E eles acreditaram firme nisso. E vocês acham que eles investiram em 12 jogos como serviço por quê? Porque há uma urgência nisso. Porque há uma emergência de... mas já tem muito jogo como serviço no mercado. E quanto mais tempo demora para ela entrar no mercado, menos espaço ela vai ter. Essa é a parada. É por isso que houve essa pressa. Porque ela entende que o mercado tem muito jogo como serviço e quanto mais tempo demora para ela entrar com jogos como serviço, menos espaço ela tem. Aí lançaram o Concorde e falaram, mas o Concorde não tem espaço, porque o Concorde não sei o que. Aí lançaram lá o Marvel Rivals, eu acho, que é o dos bonequinhos da Marvel lá brigando. É um hero shooter da mesma forma. E que performou bem. Óbvio, tem lá os personagens da Marvel, tudo isso. Mas tem muito jogo aí que lançou com personagens da Marvel e flopou, porra. Guardião da Galáxia foi um exemplo. O Avengers lá foi um exemplo. É personagem da Marvel também. E não deu merda. Agora, esse jogo como e o Vingadores, ele era jogo como serviço. Agora, esse jogo como serviço, que é um modelo que muitos dizem que está saturado, que é o Hero Shooter, que o Concorde fracassou miseravelmente, esse tá indo super bem, porra. E por quê? Porque foi um jogo bem feito. Foi um jogo feito da forma correta. E os caras erraram no Concorde. Então o problema do Concorde não é ele ser um hero shooter, nem ele ser um jogo de serviço, por exemplo, né, usando o Concorde como exemplo. Não é esse, o problema é que o jogo ruim, o jogo foi mal feito, foi mal estruturado, foi mal apresentado, o jogo não tinha apelo, não conquistou a galera. Tá ligado? Agora veio o Marvel Rivals aí, ó, e limpou. Os caras batendo 400 mil jogadores simultâneos na Steam. Certo? Então, espaço sempre tem e sempre vai ter para bons produtos, né? Então, tipo assim, o problema da Sony é que ela errou a mão, gerenciou mal e principalmente a Sony acreditou que os estúdios dela era capaz de desenvolver jogo como serviço. Esse foi o maior erro da Sony. Ela acreditou que os estúdios dela eram capazes e ela acreditou que a Band era suficiente, a Band que tem experiência em um jogo de serviço, que é o Destiny 1 e Destiny 2, um jogo, uma franquia, certo? Que a experiência da Band é essa. É com essa franquia de jogo, mais nada. Fez o Halo, mas o Halo não é jogo de serviço, porra. Ele nunca foi jogo de serviço. Ele virou jogo de serviço agora no Halo 5 e no Infinity, tá ligado? Que não foi feito pela Band. Então, tipo assim, ela não tinha essa experiência toda, mas a Sony acreditou, né? E gastou 3 bilhões com isso. E no final, ela não tá tendo o resultado que ela espera. Um resultado que ela precisa. Ela precisa expandir o negócio dela. Ela precisa buscar novas formas de receita. Certo? Então hoje a gente sabe que está em desenvolvimento, além dos muitos que foram cancelados, o Fair Games, o Marathon, certo? Recentemente veio a informação de que estão trabalhando em um MOBA, que é um MOBA e mistura, né, com esse MOBA mecânicas de Smash, e também tem um Horizon Multiplayer, um Horizon MMO, não sei o que é exatamente, mas eu tenho um gameplay dele, eu acho, que eu vou colocar aí na tela. Então é óbvio que há uma necessidade do PlayStation, né? Eles precisam disso para poder expandir o negócio deles, buscar novas formas de receita. Então, óbvio que eles erraram muito, erraram bastante, falharam, eles vão pagar o preço por isso, né? Perderam muito dinheiro, naturalmente isso também vai impactar a line-up desde jogos single player. Você tinha mão de obra ocupada fazendo jogos que não vão para frente, que não vão ser lançados. Então, naturalmente, você poderia já ter jogos, se essas equipes estivessem, né, fazendo jogos single player, você já teria esses jogos mais avançados, mais adiantados, talvez próximo de um anúncio ou de um lançamento, e ela não fez isso. Então, o fato é que a Sony vai bancar essa parada durante um bom tempo, mas é uma necessidade, é difícil acreditar que ela vai parar. Ela deve continuar, só que deve buscar formas mais inteligentes, né, e de gerir isso, de trabalhar com isso, e para buscar resultados. Certo? Mas é uma necessidade.
A Sony precisa disso, o PlayStation precisa disso como uma forma de expandir os seus negócios, já que o console no médio e no médio prazo ele pode não ser mais sustentável dado a situação atual do mercado. Beleza? Valeu, esse foi o papo, esse foi a ideia. Se curtiu, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu!